Estamos ainda, caros fiéis, como sabemos todos, no início deste tempo tão especial, rico em graças de preparação para a Páscoa e para que nós avancemos sobre a via da santidade. Nesse sentido, quero mais uma vez aqui, neste momento, na sequência da reflexão que tivemos na quarta-feira de cinzas, destacar a penitência. A penitência, como bem sabemos, nos é absolutamente necessária, diferentemente daquilo que muitos pensam. Vamos considerar hoje a sua prática, seja quanto à ideal disposição pessoal para realizá-la, seja quanto às diversas modalidades práticas de sua execução. Vamos lá. As obras de penitência, por muito custosas que sejam, são exigentes, é claro, sempre, serão realizadas com relativa facilidade. Se trouxermos incessantemente diante dos olhos, se tivermos no pensamento a seguinte ideia: eu, como pecador, sou um escapadiço do inferno, um escapadiço do purgatório. Eu me livrei do inferno por conta do perdão que a mim foi dado. Estou na graça de Deus, Deus me perdoou os pecados, estou na graça, sou um escapadiço do inferno. E é claro que, à medida em que eu avanço, purificando-me, também me livro das muitas penas do purgatório. E se não fosse a misericórdia divina, eu já estaria, talvez, sofrendo o castigo que bem justamente mereci. Sendo assim, para mim, não há nada, absolutamente nada excessivamente humilhante ou crucificante. Tendo em vista o que fiz, tendo em vista o que mereço, não há nada que seja tão humilhante, tão, enfim, crucificante. Ou seja, esse pensamento, esta consideração, reparem, facilita muito a prática da penitência. E elimina aquelas dificuldades, aqueles bloqueios, já em âmbito psicológico, afetivo, que poderíamos ter. As obras de penitência. As principais obras de penitência que devemos executar são reunidas por grupos, de uma maneira global. Em primeiro lugar, a aceitação, a princípio resignada, depois, progredindo na vida espiritual, cordial e jubilosa. Aceitação primeiro resignada, progredimos. Esta aceitação será, com a graça de Deus e nossa cooperação com a graça, cada vez mais cordial e jubilosa. Aceitação de todas as cruzes que a providência se dignar enviar-nos. Não mais seremos resignados, mas nos alegraremos em acolher aquilo que é uma dádiva do alto para nossa conversão, santificação e salvação. A esse propósito, caros fiéis, quero lembrar que o Concílio de Trento nos ensina que é grande prova de amor para conosco, dignar-se Deus, aceitar como satisfação por nossos pecados a paciência com que nos sujeitamos a todos os males temporais que nos afligem. Se soubéssemos o valor que tem tal a atitude de paciência, os atos de paciência perante todas as adversidades. Nos lembra o Santo Concílio. Deus se digna recompensar-nos. Assim, pois, se temos que suportar tribulações físicas ou morais, imaginem, por exemplo, tantas injustiças ou perseguições, outras coisas, por exemplo, fisicamente falando, como intempéries das estações, calor intenso ou um frio enorme, não aqui. Visitas das doenças, somos acometidos por enfermidades, reveses quanto aos nossos bens materiais, reveses de fortuna, desgraças, humilhações. Em lugar de nos entregarmos às queixas amargas e murmurações a que a natureza tanto nos inclina, aceitemos de bom grado todos esses sofrimentos com doce resignação. Persuadidos de que bem os merecemos, volto à ideia inicial. Nós sim merecemos tudo isso por nossos pecados, se fizermos bem as contas, se a matemática, enfim, for bem feita. E que a paciência no meio das tribulações é um dos melhores meios de expiação. No início,
Retomo a progressão de que falei. Não iremos além da simples resignação, mas depois de experimentarmos, entendermos e compreendermos que assim se mitigam e tornam fecundas as nossas dores, sim, nossas dores podem ser fecundas, a condição de as acolhermos benevolamente como expressão do amor a Deus, na graça de Deus. Pouco a pouco, assim, chegaremos a suportá-las corajosamente e até jubilosamente contentes, por assim podermos abreviar o nosso purgatório, algo bem concreto. Assemelharmos-nos mais ao divino crucificado, e como nós, espero, anelamos por isso, nos assemelhar cada vez mais a Ele. E glorificar, por fim, mas não por último, na verdade, em primeiro lugar, e glorificar a Deus que havíamos ofendido. Então a paciência produzirá todos os seus frutos e purificará completamente a nossa alma, precisamente porque será aí, sim, para além da resignação, uma obra de amor. Por vosso amor, meu Deus, eu aceito. Por vosso amor, eu abraço, acolho. Por vosso amor, eu vivo isso. Claro que eu traduzo nessa frase tão simples a exclamação de tantos santos, que eles disseram exatamente a mesma coisa, com expressões bem próprias, bem pessoais, mas disseram. Mais do que com os lábios ou uma oração mental, disseram isso com a vida. A essa paciência, caros fiéis, acrescentaremos o cumprimento fiel, fidelíssimo, sempre ajudados pela graça de Deus, cumprimento fiel dos nossos deveres de Estado em espírito de penitência e reparação. Muitas pessoas ainda hoje queixam-se de seus trabalhos, de suas atividades laborais. Num domingo à noite, alguém se queixa, amanhã já é segunda-feira. Esquecendo-se de que aquela atividade, ela pode ser vivida assim como expressão de caridade, em espírito de penitência e reparação. E como não será então, entendam, espiritualmente lucrativa. E depois, o sacrifício, não nos esqueçamos, o sacrifício mais agradável a Deus é o da obediência. Aqui quem fala é uma pessoa que abraçou o estado da vida regular, da vida religiosa. Isso faz parte do cerne, da alma desta minha condição, deste meu estado de vida. Fiz até mesmo para isso um voto. Ora, o dever de Estado é para nós a expressão, o dever de Estado, falando agora de todos, é a expressão manifesta da vontade de Deus. Vontade de Deus significada após os mandamentos. Vontade de Deus significada, mandamentos e deveres de Estado. Por que significada? Porque está claro, claríssimo, que devemos fazer, todos nós, seres humanos, com relação aos mandamentos. E todos nós, por exemplo, que temos o mesmo estado de vida ou realizamos a mesma atividade laboral ou profissional. O médico, aqui e ali, tem sempre os mesmos deveres de Estado. Um pai de família, idem, seja qual for o país, seja qual for a condição. Cumpri-lo. Cumprir o nosso dever de Estado, cumpri-lo o mais perfeitamente possível, é, pois, oferecer a Deus o sacrifício mais completo, um holocausto perpétuo, sempre ao lado do cumprimento fiel, com a ajuda de Deus, dos mandamentos. Já que, falando do cumprimento dos nossos deveres de Estado, estamos falando de algo cotidiano. Uma vez que o nosso dever de Estado se apodera de todos nós, desde a manhã até a noite, sempre. Isso é sobretudo verdade para pessoas que vivem em comunidade, como eu disse, em comunidade religiosa. Mas, alguém poderia dizer, mas isso tudo, esta reflexão e esse princípio fica limitado a somente esse estado de vida? Claro que não. Falando ainda do religioso, para entendermos talvez melhor, obedecendo fielmente à sua regra, às suas constituições, o monge, a pessoa religiosa, o consagrado, obedecendo à sua regra geral ou particular, cumprindo animosamente o que lhes é prescrito ou aconselhado pelos superiores, não é questão simplesmente de uma ordem, de uma injunção. Até mesmo um simples conselho expressa aquilo que devemos acatar generosamente. Já, claro, praticando não só o voto de obediência, mas a virtude da obediência.
Fazendo isso cotidianamente, nós religiosos, se o fizermos por amor, multiplicamos os atos de obediência, de sacrifício, e fazendo no amor, portanto, de amor a Deus. E bem podem, assim, os religiosos que vivem isso, repetir com São João Berkmans, que a vida comum, a vida em comunidade religiosa, é para estas almas a maior de todas as penitências. Não tanto por causa da dificuldade, é claro que a vida social, seja qual for a dimensão, a vida social, seja qual for a modalidade, traz as suas exigências próprias. A vida familiar é uma modalidade de vida social, e vejam que essa proximidade entre parentes próximos sob o mesmo teto, a experiência nos diz, traz uma exigência particular. Em comunidade religiosa não é diferente. O desafio ou desafios são grandes. É bem exigente. O amor vivido ali, a que somos convidados, é bem exigente. E vivendo então, por amor a Deus, em espírito de penitência, ora, como torna-se fecundo? Muito bem, mas agora eu deixo, caros fiéis, a condição particular da vida consagrada para falar de todos. O que foi dito aqui com relação à obediência religiosa por voto e também por prática da virtude correspondente, pelo conselho evangélico correspondente, é também verdade, guardadas as devidas proporções para as pessoas que vivem em outros estados de vida, como, por exemplo, as pessoas casadas, que vivem cristamente. Quantas ocasiões se apresentam aos pais e mães de família de observar todos os seus deveres de esposos e educadores, de oferecer a Deus numerosos e austeros sacrifícios no cotidiano, no cumprimento simples, humilde e amoroso de suas tarefas cotidianas, simplesmente por buscar amar a Deus. E claro, amar o próximo, a quem, por exemplo, os pais comprometeram-se em servir. Com relação, por exemplo, naquilo que existe de mais elevado, a santificação. Numerosos e austeros sacrifícios que grandemente servem para lhes purificar as almas no lar, realizando atividades cotidianas, intimamente associadas aos seus deveres de Estado. Santificação, sempre na graça, cumprindo tudo isso por amor e com fervor, no cotidiano da vida. Tudo está em cumprir esses deveres cristãmente, generosamente, por Deus, em espírito de reparação e penitência, na graça e fervorosamente. É claro que isso contribui para o aumento da graça da justificação. Mas, caros fiéis, ainda outras obras, especialmente recomendadas pela Santa Escritura, como o jejum e a esmola. Monsenhor, sabíamos já que o jejum é uma prática bem particular e bem colocada em destaque pelas Escrituras, e particularmente por Nosso Senhor com relação à penitência, mas a esmola também? Sim. Vamos começar pelo jejum. O jejuar na antiga lei era um dos grandes meios de expiação. Era o que significava a expressão bíblica veterotestamentária, afligir a sua alma. Mas para obter o seu efeito devia ser acompanhado de sentimentos de compunção e misericórdia. Não é simplesmente a prática material. Não. Disposições, virtudes interiores devem acompanhar essa expressão penitencial exterior. E somente assim ela terá o seu valor. Na nova lei, no âmbito neotestamentário, o jejum é uma prática de luto e penitência. É por isso que os apóstolos não jejuam enquanto o esposo está com eles, mas jejuarão quando ele se ausentar. É claro que quando nós falamos de luto, por que não pensar no luto pelo mal que cometemos, pela morte causada pela desordem que cometemos? Falando ainda do jejum e da sua importância espiritual, Cristo nosso Senhor, querendo expiar os nossos pecados, Ele, querendo expiar os nossos pecados, porque sim, lembra o que disse na quarta-feira, última. Ele se fez penitente, e através de tudo que sofreu, expiou em nosso lugar. Sendo a cruz a coroação perfeita, esplêndida de tudo isso. Cristo nosso Senhor, querendo expiar os nossos pecados, jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, sendo então para nós causa eficaz, como lembrei na quarta-feira, e ao mesmo tempo causa exemplar da nossa salvação.
Porque vivendo aquele espírito de penitência de maneira tão concreta, espiando em nosso lugar, sim, já mostra que de fato é causa eficaz da nossa redenção. Causa exemplar porque ele dá o exemplo. Aquele que pede que pratiquemos a penitência, dá o exemplo praticando ele. No caso, o jejum. Vai ao deserto, vai àquela condição de silêncio e de recolhimento para nos mostrar, pelo exemplo, o espaço privilegiado da oração na nossa vida. Se quisermos, por exemplo, corresponder generosamente à ação de Deus em nós, em nossa vida e através de nós, imitemos nosso Senhor nisso também, naquilo que Ele é causa exemplar da nossa salvação e santificação. E ainda, com relação ao jejum, Ele ensina aos seus apóstolos que há certos demônios que não podem ser expulsos senão pelo jejum e pela oração, mostrando a importância destas duas práticas combinadas, vividas segundo a disposição própria de cada uma delas, ou próprias. Fiel a estas lições, a Igreja de Cristo instituiu o jejum da Quaresma, das vigílias e das têmporas, para dar aos fiéis ocasião de expiar as suas culpas. Muitos pecados vêm, caros fiéis, com efeito direta ou indiretamente da sensualidade, dos excessos na comida e bebida. E nada mais eficaz para os reparar que a privação de alimento, que vai à raiz do mal, mortificando o amor do prazer sensual, tantas vezes desordenado porque desconectado do dever. Eis o motivo porque os santos o praticaram, até mesmo fora dos tempos fixados pela Igreja, e de maneira bem generosa. Por que aquele santo faz tanta penitência? Que história é essa de tanto jejum? Que fixação é essa? Quando a gente entende a importância, a grande importância, de fato fica muito mais fácil abraçar com generosidade, muita generosidade, aquilo que só nos faz bem. A condição de viver todas as disposições devidas, sem exageros, sem distorções, sem desordens. Os cristãos generosos imitam-nos, os santos, ou ao menos aproximam-se do jejum propriamente dito, privando-se aqui e ali de algumas iguarias a cada refeição, o que vale também para se mortificarem a sensualidade. Quantos propósitos de Quaresma, não é? Transitam por aqui, ora é o café, sobremesas, ou comidas açucaradas, ou este tempero ou aquele. A pessoa entende que mortificando-se aqui e ali, nessas coisas, aqui é mais apegada a um ganho. Mas vamos concluir falando da esmola. Na perspectiva da penitência, a esmola, quanto a ela, é obra de caridade e de privação. Por este duplo título, tem grande eficácia para remir os nossos pecados. Quando o homem se priva de um bem para dá-lo a Jesus, na pessoa de um pobre, Deus não se deixa vencer em generosidade e de bom grado nos remite uma parte da pena devido aos nossos pecados. Isso fica muito claro na vida de tantos santos, São Martinho de Tours, São Francisco de Assis, São Vicente de Paulo. Poderia continuar. Por conseguinte, quanto mais generosos formos, cada qual segundo as suas possibilidades, as suas posses, quanto mais perfeita for também a intenção com que dermos a esmola, tanto mais perfeitamente serão perdoadas as nossas dívidas espirituais. Como isso contribui, por exemplo, para a remissão das penas temporais devidas ao pecado e o perdão direto dos pecados veniais. O que dizemos da esmola corporal, caros fiéis, com muito mais razão, se aplica à esmola espiritual, que tende a fazer bem às almas e por isso mesmo a glorificar ainda mais a Deus. E assim, é esta, a esmola, né, uma das obras de penitência que o salmista promete quando diz ao Senhor, contrito, que para reparar o seu pecado ensinará aos pecadores os caminhos do arrependimento. Por fim, restam, enfim, as privações, de uma maneira geral, e mortificações de todo tipo, mortificações voluntárias, como, por exemplo, aquela resposta impetuosa que poderíamos dar no momento de sermos incomodados. Aquela resposta, muitas vezes impetuosa, que começa impetuosa e se torna ácida e mais do que ácida.
A mortificação com relação àquilo que poderíamos dizer e não vamos dizer, porque refletimos bem e sabemos que não convém. E tantas outras privações, um clássico, quase clichê, dos meios atuais tecnológicos que têm absorvido tantas pessoas. Controle, por exemplo, do recurso a esses meios tecnológicos, sobretudo, e é claro, aí está o problema, naquilo que diz respeito ao entretenimento, entre aspas. Privações e mortificações tão úteis, voluntárias, que nós nos impomos a nós mesmos em expiação das nossas faltas, em particular as que vão à raiz do mal, castigando e disciplinando as faculdades que contribuem para que nós as cometêssemos. Então, se, por exemplo, eu me entrego à indolência, à preguiça, à desorganização e à desordem por causa de um excesso aqui, na visualização disso, então vou atacar justamente esse excesso para trazer remédio justamente a tantos outros problemas que derivam disso. Ah, como é deliciosa uma boa disciplina de vida, impedida muitas vezes por desordem X ou Y. Não permitamos tal. Caros fiéis, a quaresma está apenas no início e as graças são abundantes. Acolhamo-nas todas com o auxílio de Nossa Senhora do Rosário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.